Bem-vindo aqui para mais um vídeo sobre análise de papéis. Vamos dar uma analisada no Banco ABC, fazer uma contraposição com o Banrisul, que nós já analisamos aqui no canal, isso por conta de comentários que nós tivemos no canal a respeito do Banco ABC. E oferecer então a possibilidade de que aqueles que acompanham o canal possam ter informações suficientes para fazer as suas escolhas. Vamos ver como é que o Banco ABC se comportou por conta da apresentação dos seus resultados do quarto trimestre de 2022. Antes de entrar na apresentação, algumas coisas que eu acredito aqui sejam interessantes de nós mencionarmos aqui na central de resultados do Banco ABC. Veja que eu vou trabalhar aqui com as demonstrações financeiras do período, porque nós não temos disponíveis a ITR e nem as demonstrações financeiras pelos padrões internacionais. Vamos utilizar também aqui o release da apresentação desses resultados e acho que não está disponível aqui embaixo. Os slides da conferência da apresentação desses resultados. E aqui alguns destaques interessantes que nós podemos até levar para a nossa tabela final. Veja que quando se olha para a margem financeira, a margem com clientes cresce 27%. O crescimento da carteira de crédito expandida foi de 14% em 12 meses. E a receita de serviços, um crescimento de 18% em relação a 2021. E o lucro líquido aqui do banco, que muito nos interessa, chegou a 800 milhões. Nós vamos dar uma olhada depois como é que se comportou em relação à projeção que nós fizemos lá no início para o ABC. E veja aqui o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 16,2% quando considerado todo o exercício de 2022. Na exposição setorial, existem alguns setores que eu realmente gosto muito e que me chamam a atenção. Veja aqui, 23,8% no agronegócio, 14,4% na energia, esses são os que eu gosto, transporte e logística 6,6%, financeiro 6,3%. Mas também há aqueles que eu não gosto, como por exemplo o comércio. Veja aqui a composição, né, do varejo não alimentar, o atacado e outros que estão dentro do comércio. E construção civil, que eu também não tenho muito apreço, com 5,7%. Já os demais setores aqui descritos me pareceram alguns bastante interessantes aqui, como telecomunicações, papel celulose, automobilísticos. E é bastante interessante essa composição dessa carteira, porque no geral, a mim pelo menos, ela agrada muito. Olhando para a margem financeira gerencial, veja aqui no comparativo, ano a ano, de 2021 para 2022, ela cresce 37,9%. E a setorização da carteira de crédito me parece que é o que leva a ter esse impacto aqui na qualidade do crédito, principalmente quando consideramos as operações acima de 90 dias. Você vai olhar aqui, porque diferente de outros bancos que nós olhamos, quando tem pessoa física, pessoa jurídica, pequenas, micro e médias empresas, né, eles estão setorizados, aqui é diferente. Ele tem essa legenda aqui, CEIB, CIM, que a gente pode encontrar uma descrição mais acurada aqui no release de resultados, se eu não me engano, isso aqui está na página 9, um pouco mais aqui embaixo. Então veja que, até pelo tipo de cliente, né, com que o banco trata, então o segmento CEIB, que é o Corporate and Investment Bank, ou seja, são corporações e bancos de investimento. Já se nós estivermos falando do segmento C, que é o Corporate, veja que são aquelas empresas com faturamento entre 300 e 4 bilhões. Então, são as empresas maiores. E as empresas menores é aquele que é chamado de M. Então, seu faturamento fica entre 30 e 300 milhões. Então, agora a gente pode entender aquela legenda aqui do slide. Nós vamos olhar para cá. Veja aqui, o segmento M, você lembra, né? São aquelas empresas que têm um faturamento anual entre 30 e 300 milhões. Seriam as empresas menores da carteira.
são as empresas que têm a maior inadimplência, que chega a 2,5%, mas não é nem perto do que outros bancos têm apresentado. Não é, por exemplo, só para esse segmento, né? Não é um Banrisul, por exemplo, que é o que a gente está comparando, mas quando a gente vai ver a média disso, que é esse total aqui, 0,5 é muito mais baixo que o Banrisul, o que dá a visão para nós de uma carteira de crédito muito bem consolidada, com uma alta qualidade. E veja que os demais segmentos, né, as corporações e aquelas instituições financeiras, ou até mesmo as corporações maiores, veja o quanto eles têm inadimplência acima de 90 dias, é muito baixo, o que faz com que essa inadimplência desça muito rápido, aqui de 2,5% naquelas empresas menores, para 0,5% aqui, ó, na composição tanto de as corporações e empresas, e bancos dos setores financeiros, né, e bancos e empresas dos setores financeiros, e também as corporações maiores. No entanto, aqui uma coisa me chamou a atenção. Não é algo que eu levaria em consideração apenas no sentido, exceto pelo fato de olhar para o mercado, né? Veja que aqui, ó, em cor de laranja, estão as despesas de provisão ampliada, que é muito baixo, né? Chega a 1,1%, que é o mesmo patamar que estava aqui no quarto trimestre de 2020, então, de 2 anos atrás. E veja que ele vinha num patamar aqui, você vai olhar trimestre a trimestre, aqui já está um aspecto mais anualizado. E veja como sobe aqui, ó, do terceiro trimestre para o quarto trimestre. O que chama atenção aqui é o seguinte, vamos olhar para essa tabela de baixo, e talvez a gente volte para detalhar esse gráfico, mas eu acho que aqui tem umas informações interessantes. Por exemplo, a provisão para devedores duvidosos, ela de 2021 para 2020 cresce 44,8%. As despesas de provisão, estão aqui embaixo, elas cresceram 36%. E se nós formos olhar, esse 1,1 aqui, ele é relativo a esse 1,1 que nós vamos encontrar, ó, lá em cima, que é a despesa de provisão ampliada, como a gente acabou de falar. Aqui embaixo você vai encontrar os mesmos valores que estão ali, aqui, por exemplo, o terceiro trimestre, 0,5, mas se nós juntarmos, tá, o que foi de fato o ano a ano, veja que cresce apenas de 0,5 em 2021 para 0,6, esse crescimento de 0,1 ponto percentual. É bem baixinho, o que é um outro demonstrativo da qualidade de crédito. Mas a pergunta que fica é por que está acontecendo esse aumento aqui da provisão. Aí eu trago essa manchete aqui, ó, do Estadão, e ela me chama a atenção por vários aspectos. Um deles é exatamente que é uma reportagem assinada por René Pereira, no dia 22 de fevereiro de 2023, veja que é uma reportagem que ela foi publicada às 5 da manhã. Hoje é dia 22 de fevereiro, então ela é uma reportagem de hoje, depois atualizada às 7 da manhã. Vamos ver o que eu não tenho acesso porque eu não sou assinante do Estadão. Mas é importante aqui para mim, me chamou a atenção, foi uma entrevista feita com o Ricardo Noffelmacher, que é um economista. Deixa eu pegar uma marcação melhor aqui, porque às vezes eu erro a seta. Mas ele é um economista e sócio da RK Partners. O que diz a manchete? Vamos ver muitos empresários pedindo água. Me chamou até pelo tipo de expressão. E por que isso aí, né? Veja aqui, movimento das Americanas que pediu recuperação judicial. Então é a submanchete. É o início de uma onda que virá para frente envolvendo médias e grandes empresas, diz o economista. Então daqui a gente pode tirar uma informação para aquela provisão do ABC. Aqui no site da RK Partners, que é da onde o Ricardo Noffelmacher ele é sócio, nós vamos encontrar aqui um descritivo. Não tem a reportagem como um todo, mas tem um descritivo aqui que vale a pena a gente entender, porque na realidade, na entrevista ele ainda vai mencionar, mais de 800 empresas têm que se reestruturar. E ele que participou
de aproximadamente a reestruturação aqui de 115 empresas nos últimos anos. Ele entende que isso vai acontecer porque se imaginava que neste momento, então nós estamos em fevereiro agora, né, já estaríamos em uma agenda de crescimento que ajudaria as empresas. E para ler toda essa reportagem, você clicaria aqui, ó, neste link. No entanto, evidentemente, nós não somos assinantes, como eu já disse, do Estadão, mas o que eu acho que chama aqui a atenção é justamente na submanchete, porque ele diz o seguinte, ó, essa onda de reorganização, que é aquela que ele mencionou anteriormente, se dá porque empresas se prepararam para um Brasil que não aconteceu. Aqui ele provavelmente ele vai falar da questão política. Então, se tinha uma visão de Brasil do ano de 2022 e agora está sendo implementada uma visão do ponto de vista econômico diferente. Com isso, ele imagina, eu não sei até que ponto, mas eu tenho visto que de certa forma parece que isso aí está acontecendo, pode vir uma onda, ali fala de reestruturação, mas inclusive junto com demissões, porque faz parte as demissões às vezes fazem parte da reestruturação. E isso pode afetar essas empresas, principalmente do ponto de vista do pagamento das suas dívidas de médio e longo prazo. E como nós vimos, a carteira setorizada do ABC Brasil, ela é realmente, dentro dessa área de composição de empresas, faz todo sentido que haja essa despesa, esse crescimento aqui significativo de 36% na sua despesa de provisão. Então, na minha opinião, está mais do que justificado, mas eu deixo para você avaliar e tirar as suas conclusões. Também é de chamar a atenção o índice de cobertura. Veja que ele cresce aqui, ó, 543% se nós tomarmos aqui, por exemplo, o segundo trimestre de 2021. Então ele vai numa linha aqui crescente. Isso aqui é justamente o índice de cobertura que o banco está, né, tomando suas precauções, mas me parece que a carteira dele é tem uma excelente qualidade, até eu diria, o que para o investidor aí pode trazer algum conforto. O índice de eficiência é bem interessante aqui em 2022, 38,4, abaixo dos 40 eu considero sempre um índice interessante. Na captação, uma captação histórica, como nós podemos ver aqui, isso aqui está em bilhões, corrigindo, em milhões. Mas eu acho que o fato que importa aqui é que do quarto trimestre de 2021 para o quarto trimestre de 2022, veja que tem um crescimento de 18%, o que fez com que o banco anunciasse então uma captação histórica. O índice Basileia é muito confortável, de 15,2%, o nível 1 em 13,1%. Eu até gostaria de saber o nível de capital próprio do banco, mas pelo menos aqui ele não... Ah, está aqui, ó, 11,9%, quase 12%. Então, o que é o capital próprio do banco já está acima daquilo que é a recomendação do Banco Central, que às vezes fica ali, ó, entre 11% e 11,5%. O lucro líquido crescendo 39,9%, quase 40%. Veja que ele salta aqui de 572 milhões para 800 milhões. Na verdade, se a gente for olhar em termos de lucro líquido e colocar em pé com o Banrisul, veja o quanto ele se aproxima, embora o Banrisul seja 3,5 vezes maior que o ABCB. E o retorno sobre, nós já tínhamos visto, né, o retorno lá no início do vídeo, o retorno anualizado sobre o patrimônio líquido do banco em 16,2%. Com relação ao guidance, aqui no caso para o ano de 2022, aquilo que foi realizado, nós vamos ver que o crescimento da carteira de crédito expandida ficou dentro do guidance. O crescimento da carteira de crédito expandida do segmento middle, aqui você lembra lá, naquele que tem a maior dificuldade de pagamento, ele ficou também dentro do guidance. O crescimento das despesas, então, ficaram além do guidance, 48,5%, e o índice de eficiência ficou dentro do guidance. Se os resultados foram bons, então a proposta aqui do banco no seu guidance para 2023 também são interessantes. Veja que o crescimento da carteira de crédito expandida entre 12% e 16%. Quando nós levarmos os dados para a nossa planilha
de indicadores, nós vamos ser mais conservadores. O crescimento da carteira de crédito expandida no segmento middle, aqui, entre 35% e 45%, bem arrojado. O crescimento das despesas já baixa bastante, 15% e 22%, e o índice de eficiência aqui vai ficar entre 35% e 38%, então a proposta é que o banco dê uma melhorada no seu índice de eficiência. E agora nós podemos dar uma olhada no que foi a nossa projeção e como o banco evoluiu. É interessante nós vermos, vamos começar aqui pela receita, que nós fizemos uma projeção aqui de 4,6 bi no ano de 2022 e o banco chegou a 4,1, ficou um pouquinho abaixo aqui, aliás, significativamente abaixo. No entanto, se nós olharmos para o lucro líquido, que nós tínhamos uma projeção de 618 milhões, o lucro líquido ficou em 800, como nós vimos, 800 milhões, bastante interessante. Nós tínhamos uma projeção que o banco pudesse pagar R$ 1,30 de dividendos, e ele pagou R$ 1,39. E aí, evidentemente, justificado principalmente pelo seu lucro líquido. E olhando agora para a nossa projeção para o ano de 2023, note que nós vamos considerar aqui o menor dos crescimentos médio composto. Nós temos aqui para a receita líquida, para o lucro líquido e para os dividendos. O menor deles é o da receita líquida, 6,46%. Com isso, a gente pode fazer uma projeção de receita líquida em 4,4 bi. Bem acima dos 4,1, quase 4,2 de 2022, mas aqui tem um aspecto bastante interessante. Veja o quanto isso é conservador, sendo que o guidance tem aquela projeção de crescimento da carteira ali entre 12 e 16, mais os demais crescimentos, as reduções de despesa, mas a gente prefere essa visão mais conservadora. Com isso é possível, pelo mesmo parâmetro, que o lucro líquido possa chegar a 850 milhões, o que daria a condição aqui do ABC pagar R$ 1,49 de dividendos. Isso considerando que o banco se mantém aqui no seu payout de 39,47%. Com isso, o preço teto iria a R$ 24,78, e um dividendo yield de 8,1%. No passado, o banco pagou em média 98 centavos, mas aqui tem um detalhe, veja aqui que ele pagou muito pouco, aqui 16 centavos em 2020, o ano que estourou a pandemia, mas ele sempre pagou, se você for ver, acima de R$ 1 nos demais anos, o que faz com que a gente acabe fazendo uma média diferenciada para esse dividendo do passado, excluindo esse 16 e considerando um dividendo abaixo de todos os outros, de apenas R$ 1. Com isso, nós teríamos um preço teto, quando olhamos para o passado, um dividendo pago, quando olhamos para o passado, de R$ 1,16, o que faria com que o nosso preço teto ficasse aqui em R$ 19,26. Se nós considerarmos que a ação fechou no dia 17 de fevereiro, ou seja, sexta-feira, de 2023 a R$ 18,37, nós teríamos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,8, o que nos sinaliza que essa ação possa estar barata e que o risco seja muito baixo de investir no banco ABC. E o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 4,87, que significa que se você investir, você recebe de volta em função do lucro líquido em aproximadamente 4 anos e 9 meses. Veja aqui o patrimônio líquido do Banco ABC, ele cresceu 11,52%, ele saiu aqui de 4,6 bi para 5,2. E ao final, a nossa tabela comparativa banco a banco, onde nós temos aqui o Bradesco, o Santander, o ABC, que nós fizemos hoje, o Banrisul, e você vai poder comparar esses dados. Essa tabela ela fica disponível para você consultar no Instagram aqui do canal, mh.investir. E a minha avaliação é que o banco se comportou muito bem, ele tem uma carteira bastante interessante, o caminho que ele direciona, que é justamente nos setores, né,
empresariais do país, o que me faz pensar até que é um banco bastante interessante para se ter na carteira, justamente por ele ser uma contraposição ao que os bancos que nós temos na carteira, eles acabam sendo, né, nessa composição um pouquinho diferente, por ter mais foco principalmente na pessoa física. Então, acho que é um banco interessante, um momento interessante que eu certamente colocaria na carteira. Assim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despedindo de você, desejando uma ótima quarta-feira de cinzas e deixando, como sempre, o meu grande abraço.